Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para que o Senhor nos ajude a ter o entendimento daquilo que a Tua Palavra nos ensina para podermos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós oramos e clamamos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então vamos a mais um estudo. Como nós estamos chegando em período de eleições, eu quero hoje falar, o nosso tema é governantes, o povo e Deus em tempos de eleições. Governantes, o povo e Deus em tempos de eleições. De tempo em tempo, precisamos juntos escolher, decidir e votar em pessoas que serão nossos líderes no futuro. Líderes como presidentes, senadores, ministros, prefeitos, que estarão definindo suas formas de governo sobre o povo, exatamente conforme a política, ética moral, social, cultural e até mesmo religiosa do seu partido, seja ele da direita ou da esquerda. Eles estarão governando de acordo com a sua forma de governo e de cultura e de entendimento, não é? De filosofia e etc. O fato é que o povo é que elege, que escolhe, que vota. Somos nós que elegemos, que escolhemos e que votamos. Por isso tem um ditado, muito comum, que diz o seguinte: o povo tem o governo que merece. Por quê? Porque é o povo que escolhe, é o povo que vota, somos nós que escolhemos, somos nós que votamos, não é? E na sua maioria, a maioria ganha. Então o povo tem o governo que merece. Quando nós vamos na Palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, está escrito assim: quando o justo governa, o povo é feliz. Agora, quando o perverso assume o poder, o povo sofre. Então, Provérbios 29, 2 fala: quando o justo governa, o povo é feliz. Quando o perverso assume o poder, o povo sofre. E nós sabemos que é assim mesmo, Toda pessoa que é colocada em uma posição de autoridade automaticamente assume postura de autonomia, soberania, poder, jurisdição, domínio, controle, etc. E tem um outro ditado popular que fala o seguinte: para você conhecer uma pessoa, o caráter, a índole de uma pessoa, dê a essa pessoa poder, autoridade. E aí nós vamos ver o que ela vai fazer com o poder e com a autoridade que ela recebeu. Se ela será uma pessoa sensata, moderada, ou se ela vai perder o equilíbrio e vai abusar da sua autoridade. Então, em tempos de eleição ou de eleições, seja para qualquer cargo de governo, de autoridade, precisamos estar bastante cientes e informados para que possamos, seguros, de forma segura, votar em quem nós queremos escolher. Porque depois de eleito, só depois do cumprimento do mandato, que pode ser feito alguma coisa. Do contrário, terá que ser preciso tomar uma ação drástica se tiver que mudar. Então, nós votamos, nós temos que esperar o cumprimento do mandato, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, seja lá o ano que for, o tempo que for, Quando nós vamos no Evangelho de Marcos, Jesus falando no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, dos versículos 24 e 25, ele fala assim: um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Ou seja, não pode sobreviver, perdurar, prevalecer. E ele completa dizendo assim: uma casa, ou seja, uma família, um lar também dividido contra si mesmo, também não subsistirá. Então ele fala: um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Uma casa
dividida entre si mesma, também não subsistirá. E quando nós vamos no Evangelho de Mateus, esse mesmo texto, no capítulo 12, fala sobre reino, casa e cidade. Um reino dividido, ou uma cidade dividida, ou uma casa dividida, não subsistirá. Não é mesmo? Não tem como caminhar bem quando estamos divididos, desunidos, como que fala? Sem acordo. Até mesmo nós mesmos, quando estamos divididos dentro de nós mesmos, nós não conseguimos tomar nenhuma decisão. Nós não conseguimos desenvolver, porque estamos divididos. Então, Jesus está dizendo, uma casa, um reino, uma cidade dividida não subsistirá. Não é? É como um casamento, um relacionamento ou uma sociedade. Se não há unidade, não tem como continuar juntos. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, ele faz uma pergunta e ele diz assim, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles, se não houver concordância, unidade? Lógico que não. Lógico que não. Não é mesmo? Quando é que duas pessoas se separam? Quando elas não se ajustam mais, quando elas não combinam mais, quando elas não estão mais de acordo, quando elas estão pensando agora de forma diferente. Agora, basta saber entender onde é que está o problema. Onde é que está a resistência? E por quê? Por isso que o nosso tema hoje, por causa das eleições, é governantes, o povo e Deus em tempos de eleições. Quando se trata de governantes, a coisa é muito mais séria, porque envolve um povo, uma nação, uma raça, né? Um estado, um país, que pode ajudar ou prejudicar todos ao mesmo tempo, em diferentes áreas, como trabalho, economia, socialização, religião, ideologia, educação, etc. Tudo pode ser afetado, dependendo da forma de governo que o povo está tendo que se submeter e obedecer. Quando nós olhamos para a primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 19, está escrito assim, sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele está afirmando, ele está dizendo, nós sabemos que nós somos de Deus, mas sabemos também que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo está entregue às coisas ruins. Por isso que o mundo está do jeito que está. E por que o mundo jaz no maligno? Quando nós vamos no Salmo de número 115, versículo 16, está escrito assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus deu a terra aos filhos dos homens. E olha o que os homens estão fazendo com a terra e com tudo o que existe na terra, no nosso planeta, em todas as áreas. Por isso que João escreveu, sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando nós vamos lá no profeta Isaías, no capítulo 24, versículo 5, é um versículo que eu gosto muito de falar e de citar, por causa da situação no mundo hoje. Ele fala o seguinte, na verdade, a terra está totalmente contaminada por causa dos seus próprios moradores, porque eles transgridem as leis. Eles violam e mudam e alteram os estatutos e quebram a aliança com Deus, a comunhão com Deus. Não querem saber de Deus, não querem ter comunhão com Deus, querem fazer do jeito que eles acham que deve ser feito. Então, por isso, a terra está totalmente contaminada por causa dos seus próprios moradores. Porque transgridem as leis, mudam e alteram os estatutos
e quebram a aliança com Deus, a comunhão com Deus, não querem ter comunhão com Deus. Quando nós vamos lá em Oséias, capítulo 4, versículo 2, por causa disso tudo que o homem faz, estando longe de Deus e afastado de Deus, quebrando os estatutos e as leis e também a aliança com Deus, Oséias capítulo 4, versículo 2 fala assim: o que prevalece é perjurar, ou seja, juramentos e promessas falsas, é mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos, saques e homicídios sobre homicídios. Não é isso que está acontecendo em todos os lugares no mundo? Está tendo agora a Copa lá na França. Vocês viram que um ônibus de australianos foi totalmente roubado, tudo que estava lá dentro. Saques. O povo indo para uma comemoração, para um tempo feliz, e todos foram roubados ali dentro. Porque é isso o que está acontecendo no mundo, na Terra hoje. O mundo precisa de Deus, não é? As nações precisam de Deus, a sociedade, a família, as pessoas, todos nós precisamos muito de Deus. Quando nós vamos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos 20, 21 e 23, fala assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Aqui, esses versículos falam sobre a questão da inversão de valores. Quando você inverte os valores, quando você muda os valores, não é? E ele fala: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e convencidos pelos seus próprios conceitos, os quais, por suborno, justificam o perverso e nega a justiça e o bem àquele que é correto. O que é errado é considerado como certo, e o certo é considerado como errado. O certo é que está errado para o povo, e o errado é que está certo para o mundo. Há uma tremenda inversão de valores. Então, não tem como caminhar juntos aqueles que creem em Deus, confiam em Deus nos seus princípios, com o mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, capítulo 12, de 1 a 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com isso que o mundo está fazendo. Tudo que é aberração é que o povo aplaude. E tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é correto, o povo ridiculariza, o povo ri, o povo debocha. Se você andar bem vestido, você é criticado. Agora, se você andar igual um mulambo todo rasgado, tá certo. Que isso, meus irmãos? Uma inversão de valores, assim que o mundo está. Assim está o mundo, as nações, os povos, a sociedade, a família, as pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque as coisas estão de mal para pior. Deus quer abençoar a todos, a todas as nações. Deus quer abençoar todas as gerações e todos os governos. No Salmo de número 33, versículo 12, a primeira parte do versículo 12 fala assim: feliz é a nação, o povo, cujo Deus é o Senhor. Quando Deus é o nosso Senhor, a nação é feliz. A nossa vida é feliz, a nossa casa é feliz, a nossa família é feliz, a sociedade é feliz, a igreja é feliz. Então, feliz é a nação cujo povo, cujo Deus é o Senhor. Nós podemos ver, quando nós estudamos lá em Deuteronômio capítulo 28, capítulo 28 ele é dividido em duas partes: as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes das desobediências.
como consequência das desobediências. Então, quando nós olhamos, você pode ler lá depois para você entender melhor, no capítulo 28, de 1 a 14, fala que se você buscar a Deus, você colocar a sua vida nas mãos de Deus e andar na presença de Deus, Deus vai abençoar a sua vida em todas as áreas e tudo que você faz, inclusive o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, a sua terra, o lugar onde você mora, o seu habitat, a sua atmosfera. Deus vai abençoar tudo. Mas se você não andar na presença de Deus, você vai estar ausente de Deus. Então você não vai ter as bênçãos de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo quer saber de Deus. O povo quer saber de tudo quanto é entidade, de tudo quanto é coisas, mas de Deus não. De Deus não. Então olha como é que o povo está sofrendo. Qual deve ser o nosso dever como servo de Deus em tempos de eleições para presidente, senadores, ministros, prefeitos, etc. Qual deve ser o nosso dever, o nosso comportamento, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, nós precisamos conhecer bem quem são os candidatos. Conhecer os seus princípios e valores, para sabermos como eles poderão executar as suas funções no lugar, numa posição de governante. Então nós precisamos conhecer bem, porque se você conhece a pessoa, se você conhece a sua índole, se você conhece a sua fé, a sua cultura, a sua filosofia de vida, você vai saber como é que ele vai governar, o que é que ele vai exigir ou vai querer do povo e de nós. Né? Nós precisamos procurar saber o que e como eles poderão contribuir, com o que e como eles poderão contribuir para a nação, para o povo. Se será para melhor ou para pior. Saber escolher e votar. E, principalmente, orar por todos. Lá na primeira epístola de Timóteo, no capítulo de número 2, de 1 a 4, ele fala o seguinte, capítulo 2, de 1 a 4, ele fala o seguinte, antes de tudo, pois exorto, chamo a atenção de vocês que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, antes de criticar, antes de falar bobagem, antes de conversar fiado, de falar demais. Ore. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a nossa função, o nosso papel é interceder, é clamar e pedir a Deus que Deus tenha misericórdia, que Deus intervenha naquilo que precisa ser visto, mudado, transformado, que Ele possa agir com a mão poderosa. Não é porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele chega onde nós não conseguimos chegar. Ele fala o que nós não conseguimos falar. Ele alcança o que nós não conseguimos alcançar, porque Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Elohim, o Deus absoluto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então Ele é o Todo-Poderoso. É a Ele que nós devemos pedir para que Ele abençoe todos aqueles que estão investidos de autoridade, para que possamos viver uma vida mansa e tranquila. Esse é o nosso papel. O primeiro é saber em quem votar, por que votar, para que votar, em quem escolher. E aqueles que foram escolhidos, que foram votados, nós vamos orar por eles, interceder por eles, para que Deus intervenha e para que nós possamos ter uma vida mansa e tranquila e debaixo da paz. Porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Todo líder no governo de uma nação levará todo o povo a receber as consequências provindas de quem ou a
quem ele abriu a porta de legalidade para agir. Se esse líder está buscando a Deus ou buscando outra fonte que não é Deus. Então nós vamos sofrer as consequências, porque o líder abre a porta de legalidade para o poder. Por isso que às vezes em alguns lugares existe uma opressão, existe uma força, existe alguma coisa que domina aquele lugar. Foi igual quando Daniel orou. O profeta Daniel orou, nós vimos isso no livro de Daniel capítulo 10, e ele esperou 21 dias, porque quando ele orou, o anjo falou com ele. A sua oração foi ouvida imediatamente, mas o príncipe da Pérsia, aquela potestade da Pérsia, me impediu de chegar e lutei com ele por 21 dias. Então, em cada lugar existe uma força maligna. Vocês podem ver que em alguns lugares é muita droga, outros lugares é prostituição, outros lugares é adultério, outros lugares é roubo, outros lugares é assassinato. Cada um é um lugar porque são potestades que estão firmes naqueles lugares, vivendo naqueles lugares, operando naqueles lugares. Então, o governante, aquele que vai estar governando, nós precisamos orar para que ele possa abrir uma porta de legalidade para Deus e não para o inimigo. Que ele deixe Deus governar, que ele deixe Deus orientar a vida dele, para que a nação seja abençoada. Mas se ele é um perverso, o povo sofre. Quando o justo governa, o povo é feliz e se alegra. Mas quando o perverso está no poder, o povo sofre, o povo padece, o povo pasta num pasto seco, né? Então, nós precisamos orar e pedir a Deus para que Deus nos dê graça e orar para que o governante ele possa buscar a Deus, possa ser uma pessoa sensata, uma pessoa honesta, uma pessoa abençoada. Por isso, precisamos orar muito, buscar a direção de Deus para saber em quem votar e por quê e para que votar. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos livre, nos socorra e tenha misericórdia de nós. Porque, querendo ou não, todos nós estaremos debaixo de um governo, de uma forma de governo, seja de direita ou da esquerda. Mas nós precisamos saber que Deus é soberano. Agora, o povo tem o governo que merece. Porque o povo é que vota, o povo é que escolhe. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia nesse tempo de eleição. Que ninguém maligno, que ninguém com intenção maligna que venha oprimir o povo seja eleito. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e intervenha nessa situação, mas que tenhamos sabedoria, discernimento e saibamos escolher e votar para que sejamos abençoados. Amém. Que Deus abençoe a todos nós.